Bem-vindo ao ambiente AstiCalc, um espaço onde debatemos a respeito de ciência e tecnologia. Hoje, vamos dar continuidade ao curso de Introdução à Calculadora AstiCalc, que criei para auxiliar no cálculo numérico de aplicação científica. Se você não assistiu à aula anterior, consulte na descrição desse vídeo, onde você também encontra o meu canal e meu site, que além disso, você encontrará outras aplicações de interesse científico e astronômico. Hoje, eu trato de um tema particularmente azedo, até para os astrônomos: a trigonometria esférica. Conheço vários astrônomos que evitam falar do assunto. Eu, particularmente, quando eu preciso, ou precisava, eu partia para calcular. A questão é transformar coordenadas. Existem, essencialmente, 4 sistemas de coordenadas em astronomia. O sistema equatorial é aquele em que todos os objetos celestes estão referenciados, isto é, todo e qualquer objeto astronômico é definido através das coordenadas equatoriais. Todos, mesmo os satélites artificiais, os satélites da GPS, a estação espacial, os satélites da Starlink de Elon Musk. O sistema horizontal, que define a posição dos astros em relação ao local onde você está observando. O sistema eclíptico ou celeste, definido pelo disco das órbitas dos planetas em torno do Sol, no centro. No plano da eclíptica, temos a longitude celeste a partir do equinócio e, saindo da eclíptica, medimos a latitude celeste. E, finalmente, o sistema galáctico, definido pela direção média da faixa da Via Láctea, centrada no centro da galáxia. As coordenadas são definidas como a longitude galáctica, a latitude galáctica, com origem apontando para o centro da galáxia, identificada como Sagitário A estrela, onde tem um buraco negro. Para transformar de um sistema para o outro, é que usamos a trigonometria esférica. Se o termo trigonometria já provoca frisson, imagine trigonometria no espaço, em 3 dimensões. Um verdadeiro pesadelo. Não. Calma, não entre em pânico, pois a AstiCalc veio justamente para ajudar, para facilitar a vida. E para isso estão esses 3 botões aqui. Este, o EQH, transforma o sistema equatorial para o horizontal e vice-versa. Este, o EEC, transforma o sistema equatorial para o eclíptico ou celeste e vice-versa. E, finalmente, este, o EGH, passa do sistema equatorial para o galáctico e vice-versa. Visto que o sistema de coordenadas equatoriais é a base de referência de todos os objetos celestes, a gente pode colocar ele como um hub, onde todos os outros sistemas se conectam para depois a gente indicar as direções: horizontal, eclíptico, galáctico. Vamos a um exemplo. Vamos transformar do sistema equatorial para o horizontal em uma localidade usando o botão EQH. Aqui na pilha, no registro Z, colocamos a latitude do local. No registro Y, colocamos a declinação do objeto. Declinação, sabemos que é a coordenada em altura no sistema equatorial. E no registro X, colocamos o ângulo horário, que se obtém a partir da ascensão reta, porém temos que transformar para o sistema equatorial local, como vimos na aula anterior. Importante é que todos os dados aqui devem estar em unidades de ângulo. Pode ser qualquer unidade, desde que seja de ângulo.
e o resultado será dado nas unidades padrão para cada sistema. Como resultado, após exprimir o botão EQH, teremos a latitude, ainda em Z, a distância zenital em Y e o azimuth em X. Vamos a um exemplo. Na aula passada, quando estudamos um exemplo de calcular o ângulo horário, usamos estes dados para a estrela Arcturus em Cocheiro. Acrescentar apenas a latitude do local, pois naquele caso não precisávamos dessa informação. Então vamos aproveitar o ângulo horário que já foi calculado anteriormente. Vamos entrar com a latitude, colocar em grau, colocar em formato decimal, troca o ângulo e troca com o ângulo horário. Depois, entramos com a declinação. Grau, em formato decimal, e trocamos novamente com o X com Y, né, para ficar na sequência ângulo horário, declinação e latitude, como a tecla EQH pede. Eu estou entrando todos os dados pelo teclado para agilizar, certo, gente? A gente clica, então, e a gente obtém as coordenadas horizontais. Aqui o azimuth, tá? E aqui a distância zenital. E a distância zenital é o complemento da altura. Tá? Nesse caso, aqui a distância zenital é colocada no lugar da altura, pois com ela calculamos a massa de ar, isto é, a quantidade de atmosfera que se interpõe na luz do astro quando chega no nosso equipamento. No caso das outras coordenadas, não há muita variação. Para as coordenadas eclípticas, não é necessário entrar com a latitude do local. Bastam que a declinação em Y e a ascensão reta em X. O resultado virá com a latitude celeste em Y e a longitude celeste em X, ambas em graus. E no caso das coordenadas galácticas, mesma coisa. O resultado será semelhante. Para apresentar um exemplo de como utilizar esses botões, eu escolhi falar de um nosso recém-visitante, o cometa 3I/Atlas. Atlas foi a tecnologia utilizada para detectá-lo. É um sistema global de perscrutação do céu atrás de objetos que eventualmente podem nos ameaçar, que podem cair na Terra e provocar danos à vida e à vida humana. Como se já não bastasse as nossas próprias ameaças, não é? E não nos ameaça, não nos ameaçou esse cometa. No entanto, ele chamou a atenção por causa da sua órbita. A sua órbita é fortemente hiperbólica, ou seja, é uma órbita aberta. Ele passou e não vai voltar, né? Ele se chama 3I justamente por causa disso. É o terceiro objeto observado dessa forma e é interestelar. É o terceiro objeto interestelar observado. E foi observado graças ao avanço da tecnologia que nós experimentamos nos últimos anos. Aqui, no site da NASA, vemos as imagens das primeiras detecções do cometa, além de imagens obtidas pelos mais diversos instrumentos disponíveis. Apareceu gente dizendo que se tratava de uma sonda enviada por uma civilização extraterrena para nos espionar, nos observar. Isso porque ele está se afastando, como nos outros dois casos, com uma velocidade superior à prevista pelo sistema de cálculo de forças gravitacionais. Mas é preciso considerar que há outras forças intervindo na coisa, né? Sobretudo porque ele é um cometa, ou seja, ele ejeta matéria. Eu não sei se o pessoal fala uma coisa dessa para chamar interesse, para aumentar o interesse na coisa. Eu acho que a coisa em si já é um tema interessante. Ele já tem interesse em si, né?
Então, vamos considerar que se trata de um objeto de origem natural. Temos aqui uma visão geral da trajetória do cometa 3I/Atlas pelo Sistema Solar. Sabe-se que ela se alinha praticamente ao disco da eclíptica, por coincidência, mas veio numa órbita reversa, isto é, enquanto os planetas caminham no sentido anti-horário, o cometa atravessou no sentido horário. Outra característica é que ele se originou da direção de Sagitário. Opa! Acontece que o centro da galáxia se encontra em Sagitário. Então, vamos investigar. Vemos aqui a posição do cometa em 3 datas. A primeira é a do dia da descoberta, a segunda no periélio e a terceira uma data mais longínqua. Vamos considerar que os extremos sejam posições das direções de origem e destino, já que, sendo órbita hiperbólica, esses valores se aproximam das direções iniciais e finais da teoria. Aqui em cima consta o termo J2000 na época. Eu já expliquei rapidamente em uma aula passada, mas o que isso quer dizer é que as coordenadas são referentes ao dito equinócio J2000. Pronto, é o que você precisa saber no momento. Primeiro, vamos entrar com a declinação para agilizar. 18, 40, 53 graus. Coloque em decimal e coloque em negativo. Agora a ascensão reta. 18, 07 e 23 horas. Vamos lá, vamos colocar aqui. Coloque em decimal. Bom, agora nós temos então as coordenadas do cometa na sua descoberta, tá? As coordenadas equatoriais. No entanto, temos que fazer uma adaptação, visto que as coordenadas do centro da galáxia registrado na Asticalc são para a época de 1950, e esses dados que a gente entrou agora são para a época de 2000, certo? Temos que fazer uma correção nisso. Para fazer essa correção, a gente vai fazer o seguinte: a gente primeiro transforma para coordenadas eclípticas e agora fazemos a correção que a gente chama de correção de precessão. A gente sobe com o coeficiente de precessão, né? Entra com o tempo. O tempo é de 2000 para 1950, então é meio século. Vamos entrar com meio século e multiplicar. Como os dados saíram em radiano, o resultado saiu em radiano, vamos transformar para grau. Transformado para grau, agora a correção é feita no recuo do tempo, ou seja, de 2000 para 1950. Então nós subtraímos. E aí estão as coordenadas celestes do cometa na sua descoberta para 1950. Aproveitamos para passar os valores para a nossa tabela. Agora, nós convertemos novamente para coordenadas equatoriais e, em seguida, transformamos para coordenadas galácticas. Transportamos os valores para a nossa tabela. Fazemos a mesma coisa com as outras coordenadas, sem precisar repetir aqui o procedimento, visto que vocês são inteligentes o suficiente para ter entendido, certo? O que temos aqui já é o suficiente para umas conclusões. Uma, que o cometa passa batido pelo Sistema Solar, vindo de uma ponta e seguindo para o lado oposto. Como foi anunciado, sua órbita alinha-se quase que paralela ao disco do Sistema Solar, como diz aqui a latitude celeste. E pelas coordenadas galácticas, vemos que, de fato, ele chegou numa direção similar ao centro da galáxia. Porém, sua órbita não condiz com um movimento, com um plano paralelo, visto que a latitude galáctica do cometa chega a um valor bastante alto, o que indica que ele não advém do centro da galáxia. Para ilustrar, vamos aproveitar a ilustração da NASA para entender. O cometa vem da esquerda e cruza o Sistema Solar.
em direção ao trânsito com Júpiter, que é onde, aliás, já passou, para depois seguir o seu caminho. Pelo visto, nosso cometa interestelar não parece ter se originado do centro da galáxia. E aqui terminamos mais uma aula a respeito da calculadora ASCII-Calc, que eu criei para auxiliar no cálculo numérico técnico-científico. Se você gostou, dá um like aqui para agradar o algoritmo do YouTube. Ou então vai para o meu canal ou meu site, onde você vai encontrar outros vídeos, cursos, softwares, tudo que tem interesse técnico-científico. Então, até a próxima e tudo de bom!